A gente tem núcleos de resistência mais ideológica mesmo ao governo, que são núcleos difíceis de serem vencidos, porque tem algumas posições que nós não vamos mudar de posição. Nós não vamos passar a ser contra GLBTs, porque um grupo é contra para agradar eleitoralmente, não é? Então, em função disso, algum grupo vai ser inatingível. Você pode falar o que você quiser, pode explicar o que você quiser, que jamais será convencido. Então, basicamente, 3 grupos, assim, em ordem numérica, são grupos muito resistentes ao governo. Mas um grupo também é resistente ao governo, que é exatamente esse do empreendedor, o empreendedor, pequeno empreendedor, e ele não é de cunho ideológico. Ele reclama do governo porque ele acha que o governo manda para ele as guias de pagamento dos impostos e o governo ajuda outros com bolsas. Então, como é que eu não tenho direito à bolsa, que trabalho o dia inteiro, porque eu não sou um grande empresário? Eu sou um empreendedor, eu mesmo vou abrir minha loja de manhã cedo, meus filhos trabalham comigo, os funcionários têm relação próxima de mim. Quer dizer, às vezes uma pessoa que fatura 50 mil reais num barzinho por mês, por exemplo, ele deixa líquido para ele 3 mil e poucos reais. Ele não é um grande empresário, não tem uma vida sofisticada. Ele vira girando o dinheiro dele ali para sobreviver. Às vezes o carro é o carro da própria empresa, enfim. Então, esse grupo de pessoas que forma hoje 15 milhões de mês e mais 7 milhões e meio de simples, esse grupo é um grupo a ser atingido. Ele pode ser convencido se a gente fizer movimentos para ele. E quem criou esses 2 grupos foi exatamente o presidente Lula, quando na primeira vez, no primeiro mandato, no segundo, criou o MEI e criou o Simples. Ele me disse, quando criou esse ministério, no finalzinho do ano passado, que ele queria dedicar este mandato dele exatamente aos empreendedores, porque ele acha que é um novo grupo, que não é o grupo que ele conheceu lá para trás, quando ele tem uma formação sindical, que tinha um patrão de uma grande empresa de automóveis. Esse é um outro tipo de pessoa, mas hoje ele é a maioria. Para você ter uma noção, são 22 milhões e meio de CNPJs que estão aqui no Ministério, que representa 95% dos CNPJs do Brasil. E ainda tem mais 20 milhões que são completamente sem nenhum tipo de legalidade, né? São informais por absoluto. Os entregadores de pizza, os meninos que trabalham na rua, são totalmente informais. Então, como fazer essas pessoas se formalizarem se eu não consigo oferecer para eles algum tipo de vantagem? Então, o governo, há 2 semanas atrás, editou a medida provisória, primeiro para desenrolar as dívidas das pessoas jurídicas. Nós havíamos desenrolamos 15 milhões de pessoas físicas e agora vamos desenrolar as pessoas jurídicas. A gente tem descontos que vão de 40% até 90% para quem tiver qualquer comércio no Brasil que tenha problemas de dívidas, pode ir na sua agência bancária e tem que ter lá uma proposta de desenrola para cada uma dessas pessoas. E a partir do desenrola, em julho, nós vamos começar o Procred 360. Nesse caso, nós vamos emprestar até 1/3 do faturado das empresas dos MEIs e das microempresas que faturaram no ano passado. Então, pode ser empréstimo até 120 mil reais, por exemplo, com um juro bem menor. Ontem eu peguei uma senhora aqui, que ela trabalha com salgados, e ela me contando que ela emprestou recentemente para comprar um carro para facilitar a entrega dela, e ela foi pagar 28% de juro. E no nosso caso, é a Selic mais 5%. E a gente quer muito que a Selic continue caindo para a pessoa chegar. O objetivo final do presidente Lula é fazer com que a gente chegue lá no mesmo padrão do Pronaf, que é o que existe na agricultura que o Eduardo falou, aonde nós temos, a pessoa pega o recurso até 4% sem Selic, porque é um dinheiro para ser, na verdade, injetado nas pessoas que produzem, né? Esse é o grande fornecedor de mão de obra do Brasil, é o pequeno e o microempreendedor. Esse grupo geral de pessoas, que vai até os 4 milhões e 800 do Simples, eles forneceram 85% dos empregos do CAGED do ano passado. Quer dizer, se tem alguém que tem chance de crescer
e gerar emprego são essas pessoas, mas elas realmente nunca tiveram uma atenção específica do governo, porque como ficava dentro do assunto indústria, comércio, é evidente que os grandes empresários é que comandam as entidades de classe, os grandes empresários têm acesso ao Congresso, eles conseguem se virar com legislações, o pequeno não tinha a sua voz. Na medida que o presidente Lula cria um ministério específico, ele quer dar voz para essas pessoas, e aí vamos começar, portanto, com o desenrola, depois o crédito, e aí várias outras coisas que vão sair ainda esse ano de proteção a essas pessoas. É para incentivar essas pessoas a quererem se regularizar, porque aí elas terão, por exemplo, a chance de pegar valores emprestados com um número muito inferior ao que elas pegariam normalmente na rede bancária.